Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 14. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito nessa noite, que o Senhor possa falar de um modo claro e vivo ao nosso coração, que o Senhor possa falar a esses poucos que o Senhor chamou para estar conosco aqui hoje, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus, mas que nós sejamos tocados, vivificados pelo Teu Espírito de um modo especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, certamente, como todos aqui que estão ouvindo a palavra são crentes em Jesus, certamente todos já leram e já ouviram muitas mensagens desse texto, já leram tantas outras vezes esse texto em casa, e é um texto que conta a história de um sujeito que fazia 38 anos que padecia de uma paralisia. E é interessante que pela leitura do texto nós vemos que havia uma festa em Jerusalém, Jesus se dirigiu para lá e tal, e ali, mais ou menos na confrontação da porta das ovelhas, havia esses pavilhões onde jaziam doentes de toda espécie de enfermidade. Eram muitos aqueles que estavam ali ao redor de um tanque chamado Betesda, que significa literalmente casa de misericórdia. E havia também uma crença entre os judeus, porque inclusive eu queria chamar a atenção para o fato de que o versículo 4 ele está entre colchetes, e aquilo que a gente encontra na palavra entre colchetes não é encontrado nos melhores manuscritos da palavra, mas enfim, essa crença existia, era uma crença que havia entre os judeus, que um anjo descia de quando em vez naquele tanque de Betesda, agitava a água, e aquela pessoa que tivesse, vamos dizer,
dizer, a sorte de ser colocada ali dentro daquela água, na hora que a água era agitada, se acreditava que essa pessoa seria curada. Então Jesus entra, e eu fico muito admirada com esse texto, porque eu tenho a impressão que ele entra e vai direto onde estava aquele homem que jazia há 38 anos com aquela enfermidade, e estava ali aguardando, desesperado, que houvesse oportunidade de uma cura, de uma libertação. Quando nós olhamos para esse texto, e eu queria chamar a atenção da igreja hoje para um versículo apenas, já que nós começamos contando a história do que aconteceu ali, eu queria chamar a atenção da igreja para a ideia-chave desse contexto, para aquilo que eu quero falar nessa noite, embora haja muitas interpretações e muitos usos dessa palavra, para abordar uma série de coisas, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 14, e eu vou ler outra vez. Jesus mais tarde encontrou no templo aquele homem e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como eu disse no início, há muitas coisas aqui que nós poderíamos falar. A questão da cura no sábado, a questão daqueles outros todos doentes, que não se tem notícia de que aqueles outros doentes foram curados, mas apenas um. Mas aquilo que me chamou a atenção é exatamente aquilo que traz a ideia central do que eu quero abordar nessa noite. Nós precisamos nos manter libertos, do contrário estaremos sujeitos a toda sorte de ataques. Então, enquanto servos de Jesus, enquanto filhos de Deus, nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo, para não nos deixar cair nas astutas ciladas do nosso adversário. Então, tanto os velhos crentes como os novos crentes precisam permanecer vigilantes diante dessas astutas ciladas. Vigilância para nós é uma questão de sobrevivência. E é tão interessante que muitas vezes as armadilhas que são colocadas à nossa frente são armadilhas tão sutis que custamos acreditar que por trás dessas situações, dessas coisas que acontecem, às vezes custamos acreditar que tem o dedo maligno do nosso adversário. As Escrituras nos instruem que há duas situações em que somos atingidos pelo nosso adversário. A primeira seria por uma permissão direta de Deus para nos provar, como no caso de Jó. E a segunda, por uma permissão nossa, direta, quando lhe abrimos brecha, através de nossos pecados contumazes, apesar de daquelas situações de que nós oramos, pedindo que o Senhor nos livre daquilo, mas nós insistimos, muitas vezes, em cair nas mesmas coisas. Então, para que foi que Jesus veio afinal? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos libertar, para libertar aqueles que estão cativos, que estão amarrados, que estão presos nas garras do nosso adversário. Mas é necessário que nós entendamos que precisamos querer essa libertação, precisamos cooperar com o Espírito de Deus no que tange a essa libertação. Então, queridos, aquele homem estava ali, escravo de uma paralisia, há 38 anos. Mais do que alguns de vocês têm de vida. Então eu olho para aquela situação e muitos no meio do povo de Deus está vivendo situação assim. Muitas vezes a paralisia não é uma paralisia física, mas é uma paralisia espiritual, emocional, moral. E nós precisamos, como cantamos aqui, o Senhor está no nosso meio. Ele é a
própria misericórdia encarnada, aquele homem foi curado, não porque entrou num tanque chamado Betesda, que significava casa de misericórdia, mas ele foi curado porque ele teve um encontro vivo, um encontro restaurador com a própria misericórdia encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui nesse versículo, que eu li todo o contexto até para dar uma situada em vocês na situação, mas Jesus aqui no versículo 14, que eu chamo a atenção novamente desse versículo, ele diz duas coisas àquele homem. Ele traz uma proclamação e uma advertência que nos fazem parar para pensar. Então a primeira coisa que ele diz na parte A do versículo, ele diz: olha que já estás curado. Jesus simplesmente proclama: já estás curado. Ele não ungiu aquele homem com óleo, ele não colocou uma toalha molhada de suor ao redor daquele homem, ele não mandou beber água fluidificada, ele não fez munganga nenhuma. Ele simplesmente deu uma ordem: levanta, toma o teu leite e vai embora para a tua casa. E ao fazer isso, o autor da vida, com toda a sua autoridade, ordenou também que aquela enfermidade saísse daquele homem. Ele tinha passado 38 anos de sua vida aprisionado por causa de uma enfermidade. Sua vida estava absolutamente estagnada, vegetativa e dependente. Quantos em nosso meio, embora não tenham essa paralisia, como eu disse antes, paralisia física, tenham outros tipos de paralisias, e que o Senhor deseja nessa noite libertar? Aprisionados a pecados que os tornam estagnados, vivendo uma vida de salvos, mas miseravelmente infelizes. Um dia aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus, que mudou radicalmente a sua história. O mesmo Jesus que mudou a história do homem do tanque de Betesda, pode mudar a sua história e a minha história hoje, se nós confiarmos a Ele de todo o nosso coração, nós colocarmos a Ele as nossas paralisias, as nossas estagnações, as áreas difíceis da nossa vida. Quantas áreas complicadas existem na nossa vida, que precisam ser visitadas por essa misericórdia viva, que precisam ser tratadas por Deus, e que muitas vezes nós não permitimos que o Senhor entre em determinadas áreas. Mas eu quero dizer a você, que você seja ousado nessa noite. Diga: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor mude essa situação, que mude a nossa história. Quando o Senhor, ele chega junto daquele homem, que faz a pergunta clássica, lá no versículo, me parece que é no versículo 6, que ele faz a pergunta: queres ser curado? Parece estranho essa pergunta vir do Senhor Jesus, porque aquele homem estava ali com a paralisia de 38 anos, ele jazia ali naquela situação, dependente de todos, mas Jesus pergunta a ele: queres ser curado? E muitas vezes a cura não vem porque nós ficamos como aquele homem, colocando a culpa das nossas dores, das nossas paralisias, das nossas enfermidades morais, espirituais e emocionais em outras pessoas. Aquele homem disse: olha, Senhor, eu não tenho que me bote no tanque. Quando a água é revolvida, logo vai na minha frente e entra. Então a culpa é dos outros. E muitas vezes nós tendemos assim, nós nos sentimos coitadinhos, nós nos sentimos miseráveis, nós nos sentimos fragilizados diante das situações. Mas Jesus quer tratar, Ele quer curar. O Senhor é Deus, Ele tem poder e autoridade para restaurar todas as coisas. Aí vem a revelação do texto, que é a segunda coisa que o Senhor fala àquele homem. Ele traz uma advertência, ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Então a segunda coisa dita aqui a esse paralítico é uma advertência séria, vale para ele e vale para nós. Aqui descobrimos que aquela enfermidade específica era resultado de um pecado específico cometido por aquele homem. E Jesus, ele é muito enfático, ele diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado, ele concede ao adversário legalidade para agir contra nós em qualquer área de nossa vida: saúde física, saúde emocional, bens, finanças, relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares. Mas eu queria chamar sua atenção de modo particular para o fato de que, apesar da gente saber que a enfermidade entrou no mundo a partir da queda do homem, nem toda enfermidade ela é resultado de um pecado específico. Eu não estou dizendo isso aqui. Você está doente aí, de repente vai dizer: não, então eu estou com pecado porque a pastora pregou isso, mas não estou dizendo isso. Mas na situação específica nós descobrimos que pecados específicos podem gerar enfermidades específicas. Amém? Amém. Então eu queria que você hoje analisasse a sua vida e se perguntasse em que área você tem estado paralisado. Será que tem sido a área delicada dos relacionamentos? Será que tem sido as áreas emocionais, as áreas espirituais? Enfim, qual a área da sua vida em que você tem estado, quem sabe por 38 anos, por 15, por 40, por 20, paralisado? Qual a área em que você precisa ser tocado pela misericórdia de Deus? Qual a área em que você se coloca hoje com o coração aberto, com o coração rasgado diante de Deus? E você pode dizer assim: Senhor, eu quero ser curado, mas eu não quero ser curado por aquela água que vai ser revolvida. Eu quero ser curado pela água viva que desce do trono de Deus, a água viva que toca o meu coração, a água viva que lava, que restaura, que regenera. É por essa água que eu quero ser curado, eu quero ser liberto em nome de Jesus. Jesus está aqui hoje e deseja curá-lo dessa paralisia. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer a você hoje: receba essa cura em nome de Jesus. Deixe que o Senhor lhe toque, deixe que o Senhor lhe envolva de modo vivo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O pecado pode ter várias faces: sentimentos negativos, represados no coração, vícios, maus hábitos, maledicências, falta de perdões, falta de temor de Deus, rebeliões, mentiras, prostituições, impurezas, incredulidade. A lista é interminável. Eu não vou falar pecado por pecado aqui, mas eu quero que o Espírito de Deus, ele possa falar ao nosso coração, ele possa ministrar a cada um de nós de modo vivo, para que nós possamos sair daqui restaurados em nome de Jesus. Jesus veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico, diz a palavra. Por isso façamos hoje, ou permitamos que o Espírito de Deus, ele faça uma auditoria espiritual, ele faça uma varredura espiritual na nossa alma, no nosso coração, e nos revele as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E essa revelação do Espírito, ela não vai acontecer apenas aqui nas quatro paredes da igreja visível, mas que à medida que você vai para casa, à medida que você anda, que você pega seu leito e vai para casa, que você pega aquilo que tem lhe impedido de andar, de caminhar, e você vai para casa, você vai sendo tratado, você vai sendo curado, e o Senhor vai ministrando vitória e libertação às áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, queridos, o que essa história tão antiga nos ensina hoje? O que esse episódio, e mais precisamente o que este versículo que nós insistimos em falar sobre ele hoje, o que é que ele nos ensina hoje? Primeira coisa, nós aprendemos aqui que há duas maneiras através das quais
o adversário investe contra nós, por permissão de Deus, para nos provar, ou por permissão nossa, direta, através dos nossos pecados e das nossas legalidades. Como é bom quando nós oramos como salmista e dizemos: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me ao caminho eterno. Você foi chamado por Deus para andar em triunfo, você foi chamado por Deus para andar em vitória. E quando eu falo em vitória e em triunfo, não estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de você estar de pé na presença do Filho de Deus. Eu estou falando de você andar de pé, andar de cabeça erguida diante das dificuldades e dos problemas, na confiança absoluta que o seu Deus reina, que o seu Redentor, Ele assume o controle soberano da sua vida e de todas as coisas. Segundo lugar, aprendemos que precisamos buscar Jesus em arrependimento sincero de coração, confessar e abandonar o pecado, para que sejamos libertos. Nós, quando nos convertemos, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas passamos muito tempo ali, absolutamente aclimatados com o reino das trevas. E há muitas coisas, há muitos hábitos adquiridos ali, que vão sendo libertos a partir do momento que nós caminhamos com Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós vamos caminhando com Ele e vamos nos desvencilhando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor de Hebreus. Terceiro lugar, precisamos entender de uma vez por todas que vigilância para nós é uma questão de sobrevivência e o único meio de nos mantermos libertos. Manter-se liberto é o grande desafio do crente. Um simples vacilo de nossa parte pode nos levar a situações piores do que essas que nós estamos vivendo. Amém? E finalmente, para terminar, eu gostaria de juntar as palavras de Jesus no versículo 6 e no versículo 14. E o texto fica assim: queres ser curado? Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Vamos orar uns pelos outros e que o Senhor, Ele possa continuar ministrando essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Amém?